muita satisfação que mais uma vez a gente recebe aqui conectado conosco o infectologista e pesquisador da Fiocruz, Dr. Juan Miguel, que sempre está nos ajudando aí a entender diversos temas a respeito da Covid-19. E é um dia muito feliz para a gente conversar hoje, viu, doutor? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Tivemos aí neste final de semana a aprovação da Anvisa, um momento bom para todos nós, né? Bom dia. Bom dia, um momento muito esperado, um momento para guardar na memória como aquele momento em que voltamos a ter uma esperança mesmo de superar esta fase tão difícil. Era algo muito esperado por todos nós, né? O Brasil estava ansioso por este momento, mas o início da vacinação não significa uma eliminação rápida da doença no nosso país, né? Não, vai demorar e vai demorar alguns meses. É provável que as primeiras doses encaminhadas pelo Ministério para os estados seja para populações bastante limitadas. Então, profissionais da saúde, aqueles que estão em contato direto com os pacientes no tratamento, com certeza serão os primeiros. E, posteriormente, serão grupos prioritários, como pacientes com algumas comorbidades, pacientes acima de 60 anos, e esses grupos vão ser os primeiros a ser vacinados. Então, ainda vai demorar para nós conseguirmos atingir um objetivo que é mais ou menos chegar a mais de 60% de cobertura vacinal em todos os grupos. Isso, acredito, deva ser atingido lá perto de metade do ano. Então, como temos um longo prazo pela frente, doutor, enquanto isso, os governos eles continuam adotando as suas medidas de restrição para controle da disseminação do vírus. Aqui em Porto Velho, aliás, no estado de Rondônia, tivemos aí um novo decreto, né, que impactou em diversos municípios. Porto Velho, por exemplo, tem até o toque de recolher. Essas medidas de restrição, essas medidas que apertaram um pouco mais o cerco, principalmente aqui na capital, podem ajudar na redução, já que nos últimos dias tivemos altos números aí referentes à doença? Com certeza vão ajudar. Só que temos que lembrar sempre, e todo mundo estar muito atento, que os efeitos não são imediatos. Às vezes nós queremos ver no dia seguinte já uma diminuição no número de casos. Então, temos que ter em conta desse tempo que leva na transmissão e no início dos sintomas de alguma pessoa. Isso vai demorar de 14 a 18 dias, mais ou menos. Então, esses efeitos deste decreto, nós vamos ver daqui a 2 semanas, mais ou menos. Esse prazo pré-estabelecido no decreto, que pode ser prorrogado, ele é o suficiente para que esse resultado positivo venha em 14 dias? Em geral, 14 dias é o mínimo que deveria ter um decreto. Mas, para termos efeito, esse decreto é muito provável que deva ser prorrogado por mais 14 dias. Aí, quando se completam 4 semanas de decreto, aí nós vemos o efeito deste isolamento social mais restritivo. Como o comportamento em cada município aqui do estado de Rondônia, ele tem as suas características, a restrição da circulação interestadual, intermunicipal, elas também fortalecem esse processo de controle da disseminação do vírus? Claro, porque muitas cidades do interior de Rondônia estão em diferentes fases. Se as pessoas se movimentam de um local para outro, um local que está em fase menos restritiva para um local que está em fase mais restritiva, é muito provável que a pessoa possa vir contaminada da sua cidade de origem. Então, essa restrição
é muito importante. E tendo em conta que dentro de um ônibus intermunicipal, eles têm uma facilidade da transmissão muito maior, porque é um lugar fechado que tem um número de pessoas em contato direto. O senhor acredita que essa medida mais restritiva, ela saiu no prazo a contento para que o resultado venha realmente? Demorou um pouco para que isso fosse adotado? Ou a metodologia adotada pelos órgãos para imposição dessas regras, ela está funcionando bem? Na verdade, sempre estamos um pouco atrasados. E esse um pouco atrasados é porque não vemos que algumas medidas de algumas circunstâncias e situações favorecem muito a transmissão. Então, o que estamos vivendo hoje é o resultado do final do ano passado. É o resultado de eleições, é o resultado de festas de Natal, de Ano Novo e de liberação de muitas normas no final do ano. Então, as pessoas não tiveram cuidado e, por isso, as medidas, em geral, estão sempre um pouco atrasadas, porque temos que esperar o aumento de casos para tomar as medidas que poderiam ter sido tomadas preventivamente. Doutor, agora eu gostaria de fazer uma pergunta bem pessoal, né? A gente sabe que o senhor é pesquisador da Fiocruz. A Fiocruz tem papel importante também neste processo, é uma das instituições envolvidas na produção da vacina aqui no nosso país. Como é que o senhor se sente sendo um pesquisador, vendo que por vários momentos o nosso país ele não deu a devida valorização à pesquisa científica e agora todo este trabalho de diversos pesquisadores em todo o país sendo reconhecido nacionalmente e tão esperado por todos nacionalmente? Como é que o senhor se sente? Eu, pessoalmente, sempre, desde que iniciei minha carreira de pesquisador, acreditei na ciência e fui um aluno de mestres de pesquisa muitíssimo importantes. Eu sempre tenho o professor Hildebrando, que trabalhou aqui conosco, já faleceu, mas ele que nos guiou no caminho das pesquisas. E quando nós queremos sempre ver um efeito bondadoso, vamos chamá-lo assim, em termos de uma pandemia como a que estamos vivendo, só a pesquisa e a ciência dá a resposta certa. Muito bem, em nome de todos aqui da SIC TV, queremos parabenizar a todos vocês envolvidos, que continuam trabalhando arduamente nesta guerra contra o novo coronavírus, e sinta-se convidada a participar mais vezes aqui conosco, viu, doutor? Obrigada. Muito obrigado. Então tá aí a gente entendendo um pouquinho, né, sobre os efeitos do decreto, como que deve se comportar a doença após a vacinação, com a ajuda do Dr. Juan Miguel, que sempre está aqui participando com a gente, né, em meio a essa pandemia, tem competência no assunto para trazer um pouquinho de esclarecimento para todos nós. Lembrando que o Viver Bem do último sábado já está disponível no nosso canal no YouTube, o canal SIC TV. Lá você encontra todos os temas do Viver Bem. Se você perdeu, gostaria de compartilhar com alguém, rever algo, então o canal SIC TV é o nosso canal para você conferir os programas também, tá bom? Este foi o quadro Viver Bem de hoje.